Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratan Nogueira do Vili Performance e hoje, com muita alegria, eu recebo o meu querido amigo, o professor Frederico Pifano. Tudo bem, Fred? Tudo bom, Bira? Uma alegria estar aqui participando do canal Vili Performance, conversando com você e com essa turma bacana aí que acompanha o canal, que eu tenho também, sou também um seguidor. Vamos tentar colaborar um pouco aqui, porque eu tenho aprendido muito. Nossa, imagina. E Fred, eu queria que você fizesse uma breve apresentação. Quantos anos de docência já? Caramba, a pergunta assim, você começa a denunciar a idade da gente, né? Mas tudo bem. Bira, olha, eu confesso, eu me encantei por esse universo da docência. Estava no meio da faculdade ainda, né? Que eu percebi, na verdade, para fazer um contexto legal, eu fazia ciência da computação aqui na Universidade Federal. No meio disso tudo, eu mudei para administração. O pessoal, nossa, mas você largou o curso do futuro para um curso tradicional, tal negócio. E no meio do curso de administração, eu descobri que eu queria trabalhar formando pessoas, né? Eu gostava disso e descobri que algumas falhas que eu tinha como profissional, como estudante, como pessoa, tinham a ver com isso. Olha, eu precisava de alguém que me desse a mão. Eu era um aluno que precisava que me dessem mais a mão para eu seguir. Eu decidi ser um pouco dessa pessoa para outros estudantes. Então, na verdade, de docência, eu vou falar de 2000, para ser bem preciso, 2004 para cá, são aí 16 anos de vida docente, né? Entre instituições públicas e privadas. Hoje estou no Instituto Federal, né? Estou vinculado aqui e trabalhando com formação de pessoas onde a vida convidar. Oh, perfeito. E Fred, você hoje, principalmente nos últimos anos, você trabalha com um público muito jovem, no ensino no público jovem, principalmente na área de inovação e empreendedorismo, né? Eu queria fazer um paralelo com você, que é o seguinte: nós somos da geração que, quando se pensava em mercado de trabalho, em negócios, a gente tinha aquele modelo mental de você entrar numa empresa como office boy, tentar criar uma carreira para anos depois galgar um cargo de liderança, enfim, e construir uma carreira a partir disso. Quando a gente fala nos últimos 20 anos, nós estamos falando já de uma realidade diferente, que o jovem ele já projeta ter um negócio, ser empreendedor. Eu queria que você fizesse um paralelo, de forma bem simples, o mais objetiva possível, da diferença da nossa geração, dos nascidos aí dos anos 70 e 80, para a geração aí nascida aí dos anos 90 para cá. Beleza, então, assim, para não entrar nessa questão muito de geração X, Y, Z, para não detalhar esse aspecto, mas tem uma coisa muito bacana que é contexto. O que aconteceu ao longo desses anos todos, o contexto mudou completamente. Eu lembro, quando se você pegar, você for da nossa geração, né, década de 70, década de 80, nascidos nessa época, nós vamos dar um pulo uma geração atrás, dos nossos pais, que você conversava com nossos pais, nossos avós, eles diziam assim, olha, eu casei com 18 anos, eu já tinha família aos 25, eu já era responsável, isso assim, nossa, com 25, já estava recém-formado, né, nossa geração, né, que pôde estudar, saindo da faculdade. E o que foi mudando nisso, então? Na verdade, o contexto, a economia foi mudando, mais competitivo em alguns aspectos, funil de desenvolvimento muito mais fechado, foi cada vez mais estreito, né? Aquela questão de entrar numa empresa e aposentar-me nela foi acabando. Então, assim, aposentar é um conceito hoje quase subjetivo, ou seja, olha, quem vai se aposentar, né? Tudo bem, você pode aposentar num trabalho, num emprego, mas parar de trabalhar ou de fazer algo útil, duvido muito que isso vai acontecer. E essa geração atual, que é o foco da pergunta, por que ela opta por empreender? Eu atribuo alguns fatores que eu acho bem legais. Primeiro, assim, esquece governos. A gente passou a ter um conjunto país e, sobretudo, planeta mais estável. Então, ou seja, passou-se a ser possível fazer planos, a sonhar com coisas que não é pagar a conta, comprar um carro e um apartamento, que era o sonho da nossa geração, né? Então, isso é bem interessante. Outra questão, a visão do que é sucesso. Os modelos de sucesso vão mudando. Então, ou seja, o que é importante, o que é ter sucesso. E essa geração que vem agora, eu gosto muito dela, porque ela, assim, sucesso para ela é felicidade, é leveza, é viajar. Isso é muito bacana, Bira, muito bacana. Então, o contexto hoje permite, e volto a dizer, isso é história, você não pode falar que o passado era pior ou que o presente é melhor, não é isso. A construção histórica foi dando para a geração atual uma base onde ela pudesse assumir mais riscos, né? Não é irresponsavelmente,
ela é mais madura em alguns aspectos, o contexto educacional, por mais que se questione muito, mas ele deu mais suporte, e o mundo foi dando mais oportunidades, aliado ao fato de que o modelo de ter sucesso mudou completamente. Então, ter sucesso hoje é ter uma vida alinhada com a sua crença. E aí entra a discussão de propósito. Então, você ter uma vida alinhada com o seu propósito é mais importante. Então, eu pegaria, assim, nesse breve apanhado, essa geração atual, ela tem uma pegada mais empreendedora, graças a Deus, eu adoro isso, acho ótimo. Mas por quê? Porque a construção também das gerações anteriores foi permitindo que isso acontecesse. O mundo foi mudando, instrumentos novos, a própria tecnologia, nos seus mais amplos aspectos, foram acontecendo, e aí o potencial dessa geração foi eclodindo de uma maneira muito natural. Nossa, perfeito. Foi um paralelo perfeito que você fez. E eu queria emendar essa pergunta, Fred. Você que já trabalha tantos anos aí como docente, qual é a diferença principal que você percebe na evolução, principalmente da questão criativa? Porque hoje nós temos aí de forma muito natural no mercado empresas que se tornam unicórnios, como se chama hoje a terminologia, né? Empresas que nascem talvez ali com uma pequena ideia e se transformam em negócios multimilionários, né? Como que você enxerga esse desenvolvimento de criatividade? Isso realmente está vindo do jovem ou é daquilo da percepção dele em relação à própria vida dele, como sendo educado pela nossa geração? Qual é o paralelo que você faz isso? Na verdade, né, Bira, assim, eu sigo a linha de pensamento de que não existe só uma variável, é um conjunto de variáveis, um conjunto de fatores que estão permitindo que isso acontecesse. Primeiro, ou seja, a gente foi criado numa geração onde as coisas eram muito bem definidas, muito bem estruturadas. Eu acho que a gente é a geração da transição já, de certa forma, né? Mas nossos pais, principalmente, a coisa era muito bem definida. Então, o que era o modelo de família, né? O que era um sucesso na vida? Sucesso é casar, ter filhos, ter uma casa, ter um carro, né? Falamos agora há pouco sobre isso. Nossa geração foi mudando isso, então a arte foi aparecendo de uma forma mais pujante. Olha, as nossas bandas de rock da década de 80, tão bem lembradas no canal Vida e Performance, graças a Deus, né? Então, a arte foi aparecendo de uma outra pujança, de uma outra maneira, também importante isso. Os arranjos familiares também foram mudando, um aspecto importante, foram acontecendo outros arranjos, sem nenhum julgamento da nossa parte, mas mudanças que fizeram as pessoas também mudarem de pensar diferente. Olha, o que meu pai imaginava de sucesso para ele não serve para mim e não vai servir para o meu filho. Meu neto, então, nem se pensa. Então, isso foi dando elementos, foram compondo elementos onde a geração que vai surgindo, né, vai sucedendo uma outra, começa a pensar outras coisas. Aliado a isso, um estímulo imenso a se pensar de forma criativa. Ou seja, se você reparar bem, dessa literatura da década de 80, 90, 2000 para cá, foram aparecendo cada vez mais casos, mais citações de exemplos de empreendedores, de pessoas que optaram por fazer escolhas próprias, respeitarem suas convicções pessoais, apostarem na criatividade e terem muito sucesso. Né? Quando fala ter sucesso, desde sucesso material a estarem plenos, realizados no que faziam. E isso foi impactando uma galera que vem depois. Né? Então, essa geração que vem vamos botar dos 2000 para cá, ela é totalmente contaminada nessa energia que eu acho ótima, e começaram, então, a permitir-se sonhos, aspirações que tivessem significado para eles efetivamente. Com isso, então, eles começam a liberar potencial criativo. Por quê? Já não tenho que fazer aquilo que era esperado de mim. Vou lidar com isso de alguma forma, mas posso ousar. Quando você libera o canal da ousadia, meu amigo, começa a criatividade, começa ela a aparecer. E o desafio, agora eu vou falar como professor, para nós educadores, é estimular isso. Né? Que na via de regra, quando a gente foi formado ainda no padrão, na caixinha, de vez em quando a gente quer trazer ele de volta. Então, romper essas barreiras e falar assim, olha só, pensa fora da caixa, resolve a coisa de uma outra maneira, resolve o problema e não resolve da forma que eu quero que você resolva, pensa na solução do problema. Isso, de fato, foi sendo transformador e eu acredito, né? Essa geração mergulhada nisso, com todos os estímulos do mundo. Sim. Inclusive, uma das expressões mais utilizadas nos dias de hoje, né, Fred, que é a disrupção, ser disruptivo, né?
essa geração jovem demonstrou uma disrupção principalmente na formalidade, né? Porque nós somos formais. Eu me incluo nisso, né? Porque assim, eu sempre trabalhei muitos anos em terno, gravata, tudo, e eu lembro que as adaptações para você abandonar um terno e uma gravata, para virar um jeans e para virar até uma bermuda, para mim foi difícil, né? Hoje, quem não se adapta a esse cenário, Fred, vai encontrar muita dificuldade em trabalhar, principalmente com as fintechs, as startups crescendo de forma exponencial. Você concorda comigo? Concordo muito. Em se tratando do jovem, que é o nosso foco aqui, o que aconteceu é o seguinte, olha só, o que vale mais, né? O que de novo, a questão de sucesso? Eu estar bem ou eu cumprir os padrões? Quando a gente começa a questionar os nossos padrões, Bira, rapaz, é uma revolução, né? Então, tem um filme que eu adoro, que é aquele Os Estagiários, The Internship, o nome em inglês, né? Dois comediantes norte-americanos muito engraçados, eu esqueço o nome deles, mas tudo bem, depois a gente lembra. E eles mostrando assim, essa realidade, né? Vivendo essa diferença de gerações, que está muito presente ali neles. Você percebe assim, poxa, o que está acontecendo ali? Efetivamente, mais do que ser a Google, é um local muito bacana de se trabalhar, né? Eu visitei, tem 2 anos, uma série de ambientes inovadores e empreendedores na capital mineira, né, em Belo Horizonte. Rapaz, eu fiquei encantado com o que eu via, porque era tanto espaço jovens, assim, é como se fossem várias, na nossa referência mental, várias pequenas Googles, mas não é por ser a Google, é porque, assim, olha, esse local de trabalho ele tem que ser prazeroso, ele tem que ser, dentro do possível, leve e divertido. Nessa atividade, então, nós que somos executivos, profissionais, também vamos ter que mudar, porque olha só, não é para ser uma festa, não é isso, o local é sério de trabalho, mas por que eu vou ficar preso ao paletó e à gravata, né? Por que isso? O que significa isso? E aí você começa a ter a liberdade da camisa polo, da calça jeans, da camisa de malha, dando liberdade aos seus movimentos e também ajudando em potencial criativo, né? Porque você está livre nisso, né? Além de simplificar a vida, né? Porque calça jeans, camisa de malha, meu amigo, você não tem que passar roupa, né? Tem aquele negócio que é microfibra, hoje, elastano, é uma beleza isso. Sem dúvida. Ô Fred, e na sua visão, falando já em relação à educação, qual que é o maior desafio hoje dos educadores, desses jovens que estão ingressando, principalmente no ensino médio, posteriormente na faculdade, para esses novos desafios aí dessa evolução do século XXI, que realmente existem, inclusive, algumas teorias, né, que já em 2025 nós já vamos ter aí a internet das coisas completamente plugadas nos nossos ambientes domésticos. É lógico que o Brasil ainda tem muito a evoluir em questão econômica, mas vai ser uma realidade, principalmente nas grandes capitais, a internet das coisas, as facilidades que a gente encontra nos dias de hoje. Como é que é esse momento para o educador, principalmente em momentos de aulas online? Como é que está sendo, na sua visão, esse momento? Olha o que a gente está vivendo aqui agora, né? Para os educadores tendo que se reinventar para fazer esse contato virtual com os estudantes. E isso de cara já é uma mudança. Mas, Bira, assim, você perguntou assim, qual é o nosso papel? Para mim, nunca foi tão importante, enquanto educador, desenvolver um trequinho antigo, importante, fundamental, chamado empatia, cara. Nunca foi tão importante. Tem que pensar bem, meu estudante, ele está em casa agora, ele mora em que bairro? Ele mora na periferia, ele mora no bairro de classe média, no bairro de classe alta, né? O pai dele está empregado, o pai dele está desempregado. O que ele precisa ouvir nesse momento? Ele precisa ouvir, né, aquela fórmula de Bhaskara, muito bacana, ou ele precisa dizer assim, e aí, cara, beleza? Como é que está seu dia hoje? Né? Ele precisa de ter 1 hora de verborréia, ou dizer o seguinte, e aí, me conta do seu dia, me conta um pouquinho da sua vida, beleza. Dá tempo aí hoje para a gente fazer um pouquinho de fórmula, né, de matemática, vamos dizer assim? Essa relação vai mudar. Não é o professor colega, amiguinho, não. É o professor parceiro. Então, a gente que é educador vai ter que assumir não uma roupa nova, que na minha opinião essa roupa do educador bom é roupa de sempre dele, de empatia, de compreender quem é o educando, o papel dele na sala de aula, né? Essa visão lá volto a dizer, canal Vida e Performance tem que falar de música, né? Aquela visão do Pink Floyd lá não existe mais, né? Daquela massificação educacional, não cabe mais isso.
já não cabe há muito tempo e agora então ficou ostensiva essa questão. Então, te colocaste no lugar do aluno, assim, como é que ele gostaria de aprender? Como é que ele precisa aprender? Quais são as dificuldades dele, né? Eu falo para você que isso foi meu principal motivador para sair da carreira empresarial, executiva e optar por ser educador. Porque o ponto foi exatamente esse. Percebi o seguinte, caramba, eu sempre me achei... Eu sempre fui aluno mediano, Bira, acho que eu te contei com você uma vez sobre isso. Nunca fui um aluno brilhante, da média, né? E eu percebi o seguinte, por que eu não avançava em algumas coisas? Eu fui entendendo que a minha forma de aprender era muito diferente da forma com que eu era ensinado. Então, um esforço que eu faço é assim, eu tento ser o professor não para o que eu gostaria que fosse para mim, mas assim, o que faltou para aquele estudante que tinha potencial, mas não conseguiu? Então, tem um livro de um professor chamado Leonardo Volk, Coaching, a arte de soprar brasas. Perfeito. E eu gosto muito dessa metáfora dele, né, que fala assim, soprar brasas. Então, acho que a gente que é educador tem que olhar para a nossa sala de aula, virtual ou real, para as pessoas que a gente vê e fala assim, cara, aqui tem um monte de brasa, eu tenho que soprar esse menino aqui, esses meninos. Porque aí eles vão pegar fogo e vão mudar esse planeta. É o que a gente quer, no sentido da alma, né, pegando fogo. Então, eu acho que esse papel do educador do século XXI é alguém que está cheio de alma, sabe? Tá vivendo uma perspectiva diferente, compreendendo, e eu acredito nisso, que o mundo anda para frente, a lei de progresso está acontecendo. Então, eu acredito que a geração que chega, ela sempre avança algo em relação ao que está presente. Vem algo novo, o mundo muda, as coisas conspiram a favor. Eu acredito nisso. Acredito que as coisas melhoram também. Então, você fala assim, peraí, eu tenho que pegar carona nisso. Então, eu espero chegar aos 80, 90 anos, antenadíssimo com o pessoal de 10, 12, 15 anos, aprendendo a lidar com eles, né? Porque se a gente pegar, né, essa realidade aqui do smartphone, por exemplo, que a gente está acostumado a lidar com ela, pega as crianças hoje, recém-nascidas, parece que elas já nascem assim, né? Sim, então, assim, com certeza. Sem entrar em discussões metafísicas, mas eu acho que já na barriga da mãe, a criança já vai aprendendo por algum processo ali físico-químico, esse funcionamento que eu não sei explicar muito bem. Mas é isso, Bira. Para mim, acho que eu ficar na questão da empatia, que é rumo do século XXI. Eu acho que você foi perfeito nessa fala, Fred, porque assim, sempre quando se fala de relação professor e aluno, sempre se espera um respeito, mas algumas vezes há uma reclamação da sociedade atual que é mais revoltada, que não respeita o professor, só que às vezes a falta também de humanidade em relação a entender o que aquele jovem está passando é que também às vezes cria distância. Eu acho que é mais ou menos isso, né, essa empatia que é fundamental para criar esse relacionamento e melhorar o aprendizado, né, para o jovem, né? Exatamente isso. É tão legal isso, né, porque você pega assim, os grandes homens e mulheres visionários dos tempos atuais, sem ficar citando nomes, você vê que eles não cumprem padrões. Fizeram a escola normal, direitinho e tal, mas depois larga a universidade do meio, vamos fazer uma coisa diferente. Não estou dizendo aqui para ninguém largar a universidade, não é nada disso. Faz aquilo que tem que ser feito, cumpre a sua vida, mas a gente precisa compreender que, olha, nessa série de mudanças, talvez a forma como a gente fez ao longo de muitos anos, e deu certo, foi ótima e tal, não é que ela precisa ser deixada de lado, mas ela tem que simplesmente adequar uma realidade nova. Né? Os alunos hoje, os estudantes hoje desinteressados. Será que é desinteressado? Eu tenho a honra, Bira, eu falo a honra, de trabalhar com estudantes de 15 a 25 anos de idade. Por quê? Eu trabalho com o pessoal que está terminando o ensino médio, ensino técnico, né? E o pessoal do curso superior. Cara, é um barato isso. E é interessante ver como que o pessoal que está no ensino médio é absurdamente mais aberto do que o pessoal que está na universidade. Porque na universidade, quando ele entra em determinado curso, ele veste um personagem. Então o engenheiro faz isso, o médico faz isso, o enfermeiro faz aquilo, o advogado faz aquilo, né? Então, de acordo com a profissão, ele assume uma roupagem. O pessoal do médio está assim, sei lá o que eu vou fazer. Pessoal, inventa uma coisa aí. E aí, cara, se você falar assim, nós vamos hoje, a aula vai ser hoje descendo rapel no Morro do Moreno, aqui em Vila Velha, nessa cidade vizinha aqui, a gente vai estudar tal assunto descendo de rapel. Bora, professor, partiu, sabe? E aí, se você pensar o seguinte, ao final dessa experiência, ele aprendeu, porque ele fala assim, cara, aquela aula daquele assunto foi muito legal. Não é porque o assunto foi legal, não, porque foi fazendo rapel, que era uma coisa que ele curtia muito e tal.
Parece bobagem, mas nós fazemos isso e tem tido algum sucesso, né? Tem tido algum êxito de fugir do padrão tradicional, do espaço quadrado de sala de aula também, e ensinar talvez como ensinavam os gregos, né? Na praça pública, junto à natureza, numa perspectiva mais histórica de vida, assim. Perfeito. Nossa, Fred, a gente está chegando aqui, infelizmente, no final da nossa conversa, que ele está tão bom, mas eu queria que você fizesse uma consideração final. Para quem é educador que está assistindo a gente, quais as palavras que você diria nesse momento? E para o jovem que também assiste a gente aqui no Vídeo Performance, quais são o que a gente pode levar de motivação para jamais deixar de realmente acreditar nos seus sonhos, nos seus projetos, enfim, o que é realmente a busca da felicidade, que é essa busca constante e incansável do ser humano para essa felicidade que a gente nunca consegue mensurar como é que ela é. Bacana, Bira. Bem, primeira coisa, quem dera ter essa receita, né? E é muito bacana num bate-papo desse aqui, com um amigo querido como você é muito fácil a gente manifestar alegria, parecer que tudo está dando certo. Então, o primeiro que eu quero dizer é o seguinte, a vida ela é real, gente. Então, ou seja, momentos como esse aqui, dois amigos conversando, é um privilégio e você fica cheio de energia por conta disso. Mas a vida ela é feita de muitos baixos e alguns altos. Então, aceitar que a vida é difícil mesmo. A vida é difícil. Algumas coisas vão ser chatas, algumas coisas vão ser muito ruins, mas o importante é viver. Vai viver, vive a coisa, experiência ruim, vive a experiência boa, né? Porque, ao final, você vai conseguir avaliar ao final de um tempo mais ou menos longo. Né? Eu tenho 47 anos de idade. É fácil hoje eu falar algumas coisas que eu não enxergava aos 27, aos 20, aos 15 anos de idade. Então, o importante é viver. Para nós educadores, não é clichê, mas assim, ou você ama aquilo que você faz ou não dá para fazer mais. Ah, vou fazer para ganhar uma grana. Eu falei, desculpa, nem prostituição você faz assim mais, ok? Até as meninas de programa, os meninos de programa têm uma sacada business ali no negócio. Então não dá, não é por dinheiro. Então tem que ser, cara, eu estou lidando com o meu assunto, química, matemática, empreendedorismo, engenharia, medicina, direito, qualquer curso que seja, artes, filosofia, assim, eu tenho que gostar disso. Gostar de dizer, olha, eu estou a fim de levar as pessoas a refletirem sobre esse assunto, porque eu acho que ele é importante. Então, se apaixone por isso e se apaixone pelas pessoas. Caramba, quem é esse meu aluno aqui? Quem é esse meu aluno aqui? Eu falo, a coisa mais legal do mundo, Bira, como educador, é um aluno, depois de 5, 10, 15 anos, falar assim, pô, Fred, eu lembro da sua aula. Cara, bacana. Eu tenho certeza que você vai entrevistar em breve aí algumas pessoas que a gente conhece em comum, que foram ex-alunos ou ex-alunas. E sim, meu maior prazer é ver esse aluno, essa aluna tem muito sucesso. E, cara, isso é bom demais da conta. Então, essa é a minha alegria. E para quem é estudante, né, para quem está aí na idade escolar ou na faculdade, pouco importa se entrou mais cedo ou se entrou mais tarde, é a seguinte, havia uma leitura no passado de que tinham fases para dar certo. Você tem que fazer tal coisa até os 20 anos, tal coisa até os 30, tal coisa até os 50. Olha, viva uma vida. Viva uma vida. E viva uma vida cheia de significado para você. Não é o que o outro te diz. Olha, eu estou afim de viajar, eu estou afim de construir minha casa, eu estou afim de estudar. Bacana. Se é isso que te dá prazer, se é esse, vou botar o termo da moda, se esse é o seu propósito, seja fiel a ele. Sabendo que você pode mudar também, não tem problema, não tem coisa pré-determinada, tenho que fazer isso. Não, vai vivendo e se permita variar os seus sonhos se for necessário. Mas lembra só uma coisa importante, em qualquer coisa na vida da gente, para você pegar uma estrada boa, feliz, como você colocou, tem que pagar pedágio, né? Então, ou seja, para ir de um ponto a outro, né? Com estrada bem asfaltada, ou no aeroporto bacana, tal, você tem que pagar pedágio. Pedágio da estrada, ou a taxa da Infraero no aeroporto, ou outras taxas que tem aí. Paga ela. Então, pagar ela quer dizer, muitas vezes, fazer algo que eu não gosto muito de fazer, que não me dá muita satisfação, mas eu sei porque eu faço. Então, eu aprendo a gostar daquilo que eu faço, para depois conseguir fazer plenamente aquilo que eu gosto. Se for assim, a vida valeu a pena. Eu espero, aos 80 anos, olhar para trás e conseguir responder isso com total serenidade. A gente está buscando isso, né, Bira? Esse bate-papo aqui é um pouco desse caminho. Ô Fred, e você falou uma coisa assim que é muito legal.
quando eu olho para trás, né, em fevereiro próximo de 2021, o Vida e Performance vai fazer 2 anos que está no ar, com vídeos semanais e conversando com pessoas super interessantes, e você está sendo mais uma delas, né? E é o que você falou, qual que é o propósito que a gente busca? Porque, assim, não foi uma demanda profissional que apareceu na minha vida, foi algo que eu falei assim, poxa, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso colocar em prática coisas em que eu acredito e que tem possibilidade de explorar, né? Então você falou uma coisa que é muito verdadeira, assim, buscar realmente, a estrada é difícil, mas vale muito a pena quando se tem esse propósito. Eu acho que foi perfeito a sua fala nesse sentido, né, Fred? Bacana, Bira, bacana. Perfeito essa... falar com o seu público agora do Vida e Performance, assim, esse esforço que você faz de trazer conteúdo bacana, de resgatar tanta gente bacana que a gente tem podendo ver aqui no seu canal, que aí vai construindo história, né? Acho isso muito bacana. Então, quero deixar um abraço também aos amigos e às amigas do canal Vida e Performance, que já foram entrevistados, que serão entrevistados, que acompanham, porque é um resgate de informações que você tem trazido no seu canal, que contribui muito pra gente. Além de matar a saudade de muita gente boa, né? Eu gosto da parte musical, já te falei isso. Nossa, com certeza. Fred, olha, eu só posso agradecer pela sua gentileza, pelo carinho. Tudo bem que de amigo para amigo nem vale muito, né? Mas você é uma pessoa muito querida, eu tenho uma profunda admiração por você e agradeço muito a sua participação aqui no Vida e Performance. Tá bom, Fred? É recíproco, meu amigo, é recíproco, cara. Então, pessoal, olha, continuem aqui acompanhando o Vida e Performance, se inscrevam no canal, todos aqueles procedimentos que todos já sabem, né, de curtir o vídeo, de compartilhar e prestigiem o nosso projeto. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, Fred. Obrigado, viu? Tchau, pessoal. Grande abraço, Bira.